Agora virou 11. Ok, minha gente, estou batendo papo aqui com o Dr. Ricardo, ele já chegou, deixa eu dar uma passadinha aqui mais no Facebook. Cadê? Ana Cristina, do Soberbo até a Cachoeira abaixo da ponte, está uma vergonha. Mato, cidade turística abandonada. Mato, cidade turística abandonada, abaixo da Caixeira, eles mal cortam capim, que dirá podar árvore, vergonha. Ela está falando do Soberbo para cá, mas estão lá limpando, Ana Cristina. Eles estão ontem e hoje, parece que eles já estão, parece não, eles estão lá dando um faxinaço do Soberbo para cá. A Cláudia comenta aqui, as pessoas não têm responsabilidade, precisam conhecer clínica antes de querer se livrar do problema, porque é um problema, aí vem outro problema em cima do problema que já existe. A Dejane Quinteiro, essas clínicas têm que ter reconhecimento dos órgãos especializados, fiscalizados pela Prefeitura, Ministério Público, e aí eu ainda coloco, tem que ter alvará de funcionamento da saúde, é óbvio, né? Tem que ter tudo isso. Não é, isso é muito sério, você está lidando com vidas. A Luci Rodrigues Vidal botou aqui, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. A gente tá toda quarta-feira o doutor Ricardo vem aqui, ontem ele não veio, mas está aqui hoje, né? E vamos começar a falar sobre política também, mas sobre o nosso município, né? Sobre nossa terra, nossa gente. E aproveitando esse acidente, mais um acidente de moto que aconteceu, incrível esse acidente. Você vê que ninguém deu atenção, ninguém se preocupou com o motoqueiro que caiu lá no chão, ó, mostrando aí o acidente. A Belina vai passar uma moto em frente à Belina, a outra passa por trás e bate. Aí, Ricardo, você vê ali, o cara de mão no bolso continua de mão no bolso, não correu para acudir. O outro rapaz também de mochila não correu para acudir. Os dois empresários aqui, olha lá, um botou a mão no bolso, ficou olhando, eles não vão correr para acudir. O outro motoqueiro que passou, inclusive um sem capacete ali, também não parou para acudir o que caiu. Está acontecendo com o ser humano, né? Mas o tema, o que eu quero discutir com você nem é isso. Quero discutir com você é o que está acontecendo com Teresópolis, né? A violência no trânsito cada dia mais, o desrespeito do pedestre, desrespeito do motoqueiro, desrespeito do motorista também. O que a gente faz, Ricardo? Bom dia. Bom dia a todo mundo aí que nos assiste. Realmente, a gente tem visto um crescimento, né, grande aí no número de acidentes, um desrespeito muito grande em relação a todos os que estão no trânsito em si. Né? Primeiro, esquecem que o trânsito é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Isso a gente tem que fazer. Quando você está dirigindo, quando você está andando de moto e tudo, você tem que ter um cuidado muito grande. E segundo, por que isso também acontece muito? Porque não tem uma fiscalização efetiva. Isso é real, né? Você não tem hoje uma fiscalização efetiva, não só no nosso município, mas de um modo geral. E o que eu digo com fiscalização efetiva? Você não tem hoje um sistema de monitoramento adequado, você não tem sistema de radares na cidade, você não tem nada disso. Então a pessoa começa a agir dessa forma porque ela sabe que não vai acontecer nada com ela, né? Em termos judiciais falando, ela sabe que não vai acontecer. Ela não vai ser multada, é raro isso acontecer, infelizmente é raro. E aí dessa forma as pessoas começam a agir dessa maneira. Quando você olha um motoqueiro que está seja mototaxista ou não, mas se tem alguém na moto que já não está de capacete, isso é inadmissível, isso está acontecendo. E isso não é porque viu num caso ali. Hoje em dia, a gente tem visto muito isso. As pessoas não utilizando mais o capacete, porque elas sabem que não tem fiscalização, que blitz são poucas as blitz que acontecem, tem muita gente andando de moto ou andando de carro sem a devida habilitação, isso tudo. Né? Então, isso precisa ser analisado para que isso melhore. Até porque não é só o fato do acidente em si. O acidente em si ele traz um prejuízo muito grande para quem sofre e um prejuízo muito grande também para as contas públicas, porque essa pessoa vai bater no serviço público para ser tratada. Vão para o hospital, vão ser tratadas. Exatamente. Né? Vão ocupar espaço. Vão ocupar. A gente tem aí a Lei Seca, que eu acho esse projeto fantástico e já deve ter salvado a vida de muita gente, a Lei Seca. Sim. E eu conheço algumas pessoas
Inclusive tem um conhecido nosso que é radicalmente contra a lei seca. E ele bebe pra caramba, cara. O sujeito entra na sauna bêbado. Ele dorme dentro da sauna. Isso. E ele é contra a lei seca. Ele é contra a lei seca, porque pode ser pego, né? Ele dorme dentro de sauna porque bebe demais. Uhum. E nunca foi pego, mas ele é contra a lei seca. Agora, a lei seca, quando o cara tá bêbado, aí ao advogado, o cara tá bêbado, atropela uma pessoa, mata, né? Ele vai pagar uma fiança e vai responder o processo de liberdade. Esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Normalmente, a legislação brasileira não tem uma legislação diferente para isso? Deveria ter. Deveria ter. A verdade é que o nosso sistema, a legislação, né, criminal, não é a minha esfera e tal, mas a legislação criminal, ela deveria ser muito mais severa no Brasil. Tá? E infelizmente não é. Infelizmente, ela, ao longo dos anos, a criminalidade vem aumentando e ao invés da legislação ela responder com uma maior severidade em relação a isso, e eu não digo aumento de pena, não. A severidade que eu digo é exatamente esse tipo de situação. Né? A pessoa foi pega bebendo, né? Tá no volante bebendo, ela tem que ser presa, não tem conversa, ela tem que ser. Né? Não é simplesmente paga uma fiança e sai. Ela tem que responder por esse crime. E também não pode ser como tem acontecido, e a legislação permite isso, que você transforme penas em penas alternativas, que na verdade são para você prestar serviços públicos, serviços à sociedade, você pagar a cesta básica. Isso pode? Sim, mas para alguns crimes, não para qualquer um. Né? E o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é exatamente isso. Você tem vários mecanismos legais que no final você acaba não respondendo. Aí o cidadão que não quer agir de acordo com a lei, ele sabe que a penalidade dele é pequena. Então ele vai continuar agindo. Né? E aí você tem falta de fiscalização, você tem uma legislação que não é severa, né? Você tem um desânimo do próprio policial quando ele prende, porque ele sabe que vai ter que soltar logo depois, por conta dessa legislação que é ruim. Né? Então você começa a ter todo esse emaranhado de situações que só tem feito realmente o número de acidentes que a gente tem visto ter crescido. A audiência de custódia, isso existe há quanto tempo? Não é recente. É recente, né? É recente, não tem muito tempo, não. Depois que criaram a audiência de custódia, foi uma beleza. Porque, o cara vai para a audiência de custódia e sai livre. É o caso desses atropeladores aí. Sim. Teve 3 casos aí recentes, um no Rio e 2 em São Paulo. Eles com carros esportivos, super possantes, e atropelaram e mataram. Teve um caso, o rapaz tinha acabado de casar, foi atropelado e morreu. E vai para a audiência de custódia, sai livre. Paga uma fiança e acabou. Livre, exatamente. Esse é um grande problema que a gente tem. A audiência de custódia é até um instrumento que seria bem interessante. Por quê? Né? Se houver ali alguma irregularidade na prisão e tudo, tortura, ela é para isso. Mas aí começou exatamente por conta disso a liberar logo depois, porque aí vai responder o crime em liberdade, pelo princípio da presunção de inocência, mas existe um flagrante ali, ele foi pego em flagrante na maioria dos casos. Então, a legislação precisa mudar para não permitir que isso aconteça como tem acontecido. Então, hoje a pessoa sabe que comete um crime e tudo mais, e que dificilmente ela vai sair presa. Dificilmente ela vai ficar presa há muito tempo. Pois é, mas como é que se muda essa legislação? Porque, primeiro que deve ser muitos artigos, né? Sim, são muitos. Você tem que mudar todo o processo penal. Né? Não são os congressistas, são eles que têm que mudar, é o Congresso que tem que mudar. Mas aí você pega lá, elege lá uma comissão, mas aí o cara não é advogado, o cara não tem conhecimento de leis, e ele que vai decidir sobre isso. Ele decide, né? Até tem base, tem a estrutura lá, mas assim, ele decide, infelizmente hoje, né? Hoje não, já há bastante tempo, mas cada vez mais isso a gente tem visto. Quem decide normalmente não está na vivência do dia a dia, pela estrutura que eles têm, eles não passam os dissabores que nós passamos, né? Essa é a realidade. Você vê deputado andando com segurança, você vê toda uma estrutura que eles têm, então eles não vivem como a gente, né? No Brasil isso acontece, eles não vivem o dia a dia como a gente. E além disso, né, você tem uma tendência hoje dentro do próprio direito e tudo mais,
de você mudar a forma de você condenar a pessoa, dando penas alternativas e tudo mais, que para algumas situações é bom, não é ruim, mas não é para tudo. E a gente tem visto isso acontecer. O que precisa ser feito é você mudar o Código de Processo Penal, mudar completamente, mas isso não é feito. Eles, cada vez que eles mudam, eles só pioram para a gente, para a sociedade de um modo geral. Mas no caso do trânsito, que é o que a gente começou a falar do trânsito, no caso do trânsito, o município, ele não pode resolver o seu problema de trânsito? Pode. Em parte, sim, ele pode melhorar muito. Por exemplo, ou ele vai esbarrar na Constituição? Não, ele pode. Isso ele pode, através de blitz, ele pode fazer isso. Ele pode colocar radares pela cidade, ele pode fazer um monitoramento, né, câmeras de monitoramento. Você tem municípios hoje que, na verdade, até para você aprovar, por exemplo, você aprovar uma obra, um prédio que vai ser construído, uma casa que vai ser construída, qualquer obra, para você aprovar o licenciamento, você exige que a pessoa coloque câmera no local, né, quando estiver pronto, coloque câmera, e essa câmera é ligada a um sistema de gerenciamento. E você tem um sistema de gerenciamento do próprio município verificando isso tudo. Então, até chegar a um ponto em que a ideia é a cidade toda estar monitorada e você ter gente vendo essas irregularidades. O cara passou de moto sem capacete, você tem gente ali vendo isso, mostra isso e vai atrás, e vai resolver. Ainda mais em cidades de pequeno porte, de médio porte. Capitais, isso é muito mais difícil porque o volume é gigantesco. O número de pessoas é muito difícil conseguir resolver isso. Mas cidade do nosso tamanho, por exemplo, é possível. Só que aí você tem que utilizar a tecnologia, você tem que utilizar um sistema melhorado, você tem que fazer isso tudo para que possa ser efetivo. E aí, quando você começa a agir dessa forma, a própria sociedade começa a mudar. A própria questão da lei seca. Quando você tinha muito mais blitz nas cidades, porque a lei seca hoje ainda tem, mas já não é tão... Diminuiu muito. Mas logo depois da lei, que eles cresceram muito o número de operações, de blitz e tudo mais, caiu muito o número de pessoas que estava dirigindo embriagado, porque sabia que ia parar numa blitz e poderia ser preso, poderia ir para a delegacia, ia ter que pagar a multa. Então caiu. Só que aí na hora que você começa de novo a não ter mais blitz para isso, as pessoas voltam a agir dessa forma. Infelizmente é assim que funciona. Né? A gente trabalha com a ideia de conscientizar a população, mas o que mais conscientiza a população é pesar no bolso, é tirar a liberdade dela, né? É você trazer a punição para que ela saiba, se eu fizer isso, eu vou ser punido por isso. Se eu não tenho isso, não tem como. E o município consegue fazer. Né? Agora, ele precisa, sim, utilizar sistemas de tecnologia. Não o que aconteceu aqui em Teresópolis até o final do mandato do Vinícius, por exemplo, que ele achava que se resolveria o problema do trânsito em Teresópolis colocando quebra-mola, que na verdade você só piora o sistema de trânsito, mais nada. Né? E não traz nenhuma segurança efetiva. Né? Então precisa usar a tecnologia para melhorar. Quem usa consegue fazer com que o trânsito seja bem melhor. Uma vez eu estava indo para casa, eu tinha uma Ranger. E ali em frente à Unifels tinha uma pizzaria e nem sei se tem ainda. Aí eu resolvi comer uma pizza, era por volta de meia-noite mais ou menos, estava sozinho. Aí peguei, contornei a pista, parei, né, próximo à pizzaria, ali é local de estacionamento, ou pelo menos era na época. Fui lá pedir minha pizza, estou lá dentro sentado, entra um policial, polícia militar. Aí virou, meu amigo, o senhor é dono dessa picape aqui? Eu falei, sou. Me vê os documentos dela, por favor. E eu queria que o senhor levantasse, porque vamos até ali a lei seca. Eu falei, que lei seca? Tinha uma lei seca na frente, eu não vi. Eles me viram. E eles acharam que eu voltei por causa da lei seca, e não foi. Né? Ainda bem que eu estava legalizado, estava tudo certinho. Né? Eu não estava bebendo, documento todo em dia, estava tudo certinho, né? Aí, mas eu tive que ir lá. Eu tive que ir lá na lei seca. Tá? Aí eu deixei o carro, fui caminhando, né, porque era próximo e eu não tinha visto. Ali em frente ao Colégio da Bloch. Aí cheguei lá, soprei, não tinha nada. Não tinha nada. Eu não bebo, não tinha nada. Mas foi engraçado isso. Eu acho isso importantíssimo, a lei seca. Agora, você falou aí do governo passado. A gente sabe que neste momento, no governo atual, é impossível você contratar uma empresa para fazer um projeto de mobilidade urbana em Teresópolis. Eu espero que o governo Leonardo faça isso. Ele sabe que tem que fazer. Agora, é fundamental. É fundamental.
Claro que assim, a situação que está o governo hoje, o que ele precisa fazer é apagar os incêndios administrativos, porque não tem verba, né, tem que organizar, tem muito contrato que ele tem que rever, isso tudo tem que ser feito inicialmente, até para ele conseguir governar dali para frente. Mas não pode esquecer que logo depois que for possível, tem que fazer um processo de mobilidade urbana, alguém que saiba fazer, uma empresa que de fato saiba agir dessa forma, né, precisa ser contratada para melhorar o trânsito em Teresópolis. Melhorando, com certeza os acidentes vão cair. Agora, hoje existem diversos mecanismos de tecnologia que fazem com que o custo não seja tão alto, né? No caso do radar, inclusive, pode aumentar a arrecadação, porque se a pessoa descumprir vai ter que pagar multa, né? E vai melhorar bastante o trânsito a ponto de caírem os números de acidentes. Com isso, reduz o custo da saúde, reduzem vários outros custos na máquina pública. No governo passado, era fácil você botar quebra-molas. Você ia fazer uma casa, eu preciso de um quebra-molas aqui. Aqui, fulano, bota um quebra-molas aqui, botava. Tem um quebra-molas ali em Araras. Aliás, Araras é o lugar dos quebra-molas. Tem um quebra-molas ali em Araras que o cara botou porque é a loja dele. Ele conseguiu botar porque é a loja. Então, dele. Todo mundo passa devagarinho em frente ao shopping, botaram o quebra-molas ali, simplesmente, ali nem precisava. Porque tem um antes e outro depois. E outra coisa... mas eles usam para isso, né? Também em Araras, é engraçado que tem o primeiro quebra-molas, que eu não sei porque que botaram lá há pouco tempo, né? O primeiro quebra-molas está perto de uma igreja. Ele precisava do quebra-molas perto da igreja. Uma igreja nova que abriu. Aí logo depois você tem 2 quebra-molas em frente ao colégio. Um não precisava. Um não precisava. Porque tem um antes e logo depois tem outro. Então bastaria um, porque ali é mão única. Ali não tem, é mão única. Se você diminuiu no primeiro, em frente ao colégio, na frente não tem mais nada, é só você seguir em frente. Eles botaram um em frente, um pouquinho antes do colégio e um depois do colégio. Tá, depois do colégio não tem pista dupla. Ali não tem pista dupla. Então não tem lógica nenhuma, né? É só para um lado, então não tem lógica. Ficou um quebra-molas perdido. Mas isso foi essa porcaria desse governo que passou, que espalhou quebra-mola na cidade inteira. Inutilmente, só piorou o trânsito. Só isso. Piora muito. Não serve. Piora muito o trânsito. Quebra-molas ele serve para ruas tipicamente residenciais, né, em que realmente a velocidade tem que ser muito reduzida e não compensa você colocar radar. Então, por isso que você tem que ter, mas tipicamente residenciais. Fora isso, radar, não tem que ter. Você bota aquela série de radares, então você vai fazer o cara se manter ali a 50 quilômetros. Esse quebra-mola, é outro nome que tem aqui em frente ao Greenfruit, que o dono do Greenfruit botou, foi o dono do Greenfruit que botou, para ele, é dele. Mas eu fiz uma faixa de pedestre, já tinha. O que tinha que ter ali é um pardal. Sim, exatamente, era um pardal. Tinha que ter pardal. Ali na reta toda. Friburgo fez isso, né? Naquela rua principal de Friburgo, você hoje tem um monte de radar. E aí, de vez em quando eu vou lá. Eu lembro como era há pouco tempo atrás, quando você não tinha, o pessoal passava ali a 70 km por hora, tudo isso, e hoje você vê o pessoal andando melhor, com a velocidade mais baixa. E o fluxo do trânsito. E o fluxo do trânsito fluindo normalmente. Não atrapalhou em nada o fluxo do trânsito. Pelo contrário, até melhora, porque você não tem esses incidentes, você não tem acidentes, você não tem nada disso. As pessoas começam a respeitar, porque elas sabem que se não respeitarem, vão ser multadas. Quarta-feira? Quarta-feira. Então, quando você for descer, desce a escada, não acelera, porque é perigoso. Tá, joia, pode deixar. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Hélio. Doutor Ricardo volta quarta-feira, ele ontem não pôde, mas hoje é quinta, ele veio, eu vou para o comercial, ainda tenho notícias ali, e eu vou conversar com Sandra San e com meu amigo de longa data, jogador de dardo, Arnaldo.